Bom dia, meus irmãos. Olha para quem está do seu lado e diz assim: 2024 é o ano da palavra de Deus. Amém? Abra comigo Evangelho de João, capítulo de número 1. Iremos ministrar uma palavra cujo tema é Palavra Eterna para um Ano Novo. Eu estava entre palavra antiga para um ano novo, mas eu achei que aprove ser melhor palavra eterna para um ano novo. Nós iremos meditar no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. E veremos como que o Evangelho de Jesus pode ditar os ritmos para o ano de 2024, para nós. Eu acredito, e acredito que se você está aqui, é porque você acredita que o Evangelho de Jesus é o solo mais firme para caminharmos rumo à Nova Jerusalém. Amém? Que o nosso Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos à leitura da palavra de Deus. Iremos orar em sequência e depois voltaremos com a exposição. João capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Oramos. Cristo Jesus, mais uma vez, recorremos a Ti. Assim como Moisés teve que tirar as sandálias dos pés, porque ele entraria em um lugar santo. Nós oramos, tire as sandálias dos nossos corações, tirem as resistências que fazem com que nós não percebamos o lugar santo que estamos. Não estamos diante de uma palestra motivacional, não estamos diante de mais uma aula, estamos diante da sua palavra. Deus ainda fala na terra através da pregação do Evangelho. O Senhor fale aos nossos corações. Fale e tudo se faz novo. Assim como o vale de ossos secos foi transformado em um corpo. Fale, Senhor. Fale ao nosso coração e nos transforme em novas criaturas. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Início de ano, família. Inícios de ano, na verdade, evocam sentimentos de esperança. É só você entrar nas lojas de R$ 1,99, lojas de 2 peças por 30, vai estar lá, Feliz Ano Novo, e embaixo, alegria, paz e esperança. Evocam sentimentos, programas de televisão mesmo é o máximo, é um momento de paz, é um momento de replanejarmos, é um momento de uma nova oportunidade. O interessante, e aqui não é uma crítica, eu gostaria mesmo de que nós sentíssemos isso, realmente. Que nós sentíssemos que realmente é um ano novo. Que nós aspirássemos por um ano novo mesmo. E entender que a pedagogia das estações, a troca de meses, a celebração de um aniversário, é muito legal. E é muito importante nós não sermos cínicos e aqueles críticos de tudo. Sabe o crítico de tudo? Que até na virada do ano, virada do ano não quer dizer nada, né? Usa a Bíblia também, etc. É claro, irmãos, que não há nenhuma magia, não há nenhum sentimento folclórico. Na verdade, é mais um sentimento evocado pela alma humana do que algo místico, a gente sabe disso. Mas existe um momento, irmãos, que nós estamos vivendo como sociedade, que é o início de um ano novo. E evoca em nós, querendo ou não, você saindo da sua rua, você abrindo seu smartphone, desbloqueando seu smartphone, você caminhando, você indo para todos os lados, você sente que a sociedade está evocando um sentimento de ano novo. Acontece que nós, cristãos, o ser humano em si, ele aspira por muito mais do que um ano novo. Na verdade, irmãos, esse desejo que faz com que a gente, ao trocar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, e faça com que a gente pare um pouco, reorganize as metas,
replaneje a rota, calibre algumas coisas, aumente outras, diminui algumas. Acontece, irmãos, que é um momento que o nosso coração está aspirando muito mais do que um ano novo. Na verdade, nós estamos ansiando por um mundo novo. Nós estamos ansiando algo que Cristo, ao ascender aos céus, foi preparar. Uma morada celestial. A verdade é que nós aspiramos por muito mais do que uma virada de ano. Nós aspiramos pela chegada de um mundo novo. Se eu fizer uma pergunta aqui, por exemplo, quem gostaria de viver em uma cidade onde a paz, a justiça e a alegria imperam? Levanta a mão. É apelação, né? É tipo assim, quem respira, levanta a mão. É apelação, todos queremos. Todos queremos, irmãos, uma cidade de paz, justiça e alegria. Deixa eu te contar uma boa notícia. Eu não sei qual foi a sua dificuldade para chegar até aqui nessa manhã. Não sei. Qual foi as lutas que você passou? Mas nós estamos diante não do Luiz, não da Igreja Missão 58. Nós estamos diante de uma palavra de Deus que realmente nos promete: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete que chegará o dia onde todas as lágrimas que choramos por causa da dor, por causa da necessidade, por causa da fome, por causa da doença, por causa da morte, por causa das tragédias, todos esses choros promovidos pelo mundo caído, um dia essas lágrimas serão secadas pelo manto do Cordeiro Jesus, que fará nós entrarmos no reino celeste do nosso Pai, e nessa cidade do alto que descerá a nós, é uma cidade de paz, de justiça e alegria. O que vivemos é uma vida passageira. Hoje eu gostaria que nós nos uníssemos a um momento onde Deus criou e iniciou um novo mundo. Deus começou algo também, irmãos. Nós estamos iniciando o ano, não estamos? Estamos em janeiro. Mas você sabia que houve um tempo onde houve o início dos tempos? E você sabia que antes de acontecer, antes de Deus criar o início de tudo, havia Deus antes de todas as coisas virem a existir? Nós estamos diante de uma palavra que está falando que antes que tudo viesse a existir, Deus Deus estava. De olho no texto comigo, vamos à exposição. Verso de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui no versículo 1 nós temos uma afirmação muito famosa. O termo verbo se repete 3 vezes em um só versículo, irmãos. E essa palavra verbo também significa palavra. Tem algum aqui que tem tradução que está escrito palavra ao invés de verbo? Levanta a mão assim. Como provavelmente você está lendo numa NVI ou numa King James. Essas traduções normalmente se usa palavra. São sinônimos. Não está errado, são sinônimos. Nós vamos ver, meus irmãos, algo muito interessante. Já logo no versículo 1, nós podemos aprender 3 coisas sobre essa palavra ou sobre esse verbo, que são sinônimos. Primeiro, que esse verbo, essa palavra, é uma pessoa. Segundo, que é uma pessoa divina. Terceiro, que é o próprio Deus. Algo curioso nessa afirmação também do verso é que João diz que o verbo estava e era Deus. Alguns pensadores da língua grega suporão que João não estava querendo dizer que o verbo estava com Deus, mas que o verbo estava Deus. O que isso quer dizer? Querendo afirmar que esse verbo era um tipo de pessoa espiritual que naquele momento se revestiu de divindade. Essa teoria foi adotada já logo no período patrístico, nos primeiros 4 séculos da igreja, pelo adocionismo, que acreditava que Jesus não nasceu Deus, mas que Jesus, lá no batismo de João, quem lembra? Batismo de João. Vocês lembram aquela palavra que Deus disse a João? Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele momento se acredita, essa heresia, que Jesus foi revestido, adotado como um ser divino. Acontece, irmãos, que isso não é verdadeiro, porque no versículo 3, João diz que o verbo
estava com Deus, mas que o verbo também era o próprio Deus. Acontece, irmãos, que tudo que foi feito no universo foi criado a partir dessa palavra. O que isso quer dizer? Que tudo que tem um começo, teve um começo a partir daquele que é o princípio de todas as coisas, a ser Cristo Jesus. Quem é essa palavra? Quem é esse verbo? João descreve ainda no versículo 17 do mesmo capítulo que esse verbo é Cristo Jesus, cheio de graça e de verdade. Sabe, irmãos, daria para a gente ficar aqui umas 5 semanas, uns 5 domingos, só trabalhando essas 3 afirmações assim, com exaustão. Na verdade, esse é um texto que deixa até o pregador meio folgado. O que eu quero brincar com vocês? Normalmente o pregador tem que ir lá cavar para achar tesouros no texto e trazer para alimentar a igreja. Esse é um texto que, assim, os tesouros estão em cima. Imagina você entrar numa terra onde os ouros estão ali em cima da terra. É mais ou menos o solo que você está pisando nessa manhã. É tanta coisa de Deus para nós nos banquetearmos nessa manhã, que a minha missão aqui é escolher e não encontrar. É mais escolher o que nós iremos trabalhar. Então, vamos lá, vamos começar trabalhando a primeira afirmação. O que significa Jesus ser o Logos? Já aprendemos que existe um Logos, que esse Logos é uma pessoa, mas o que significa que Jesus é esse Logos? O que significa isso? João estava aqui usando uma palavra muito intencional, gente, que tinha um peso filosófico, cultural e linguístico. Isso mesmo, os gregos olharam para a criação e viram equilíbrio, viram ordem, viram harmonia e acreditaram que por trás de toda aquela harmonia, de toda a ordem do universo, havia uma razão, havia um manual, havia um Logos que estava organizando, orquestrando, que estava por detrás de tudo, que não tinha como essas coisas serem apenas interligadas em si mesmas, mas que o universo tinha um princípio, que existia um Logos, e esse princípio para os gregos era um princípio impessoal, divino, que era um princípio abstrato, que não poderia ser visto e nem conhecido a olhos nus, apenas deduzido através das contemplações e elucubrações filosóficas. Acontece, irmãos, que para os gregos, o Logos era uma estrutura divina, impessoal, harmoniosa, que promovia, que influenciava a harmonia do cosmos. Ok, isso aqui está intelectual demais. Deixa eu explicar de maneira mais prática para todos nós aqui. Deixa eu falar da época que eu instalava ar-condicionado. Quantos aqui são apaixonados por ar-condicionado? Quantos acreditam que quem fez o ar-condicionado vai para o céu? Aleluia, eu acredito. Cara, esse cara é a revelação, assim, ó. Imagina nós aqui dentro sem esses 2 ar aqui. Era assim essa igreja 2021. Era assim, gente, 2021. O Marcelo, no grupo da igreja, até postou uma foto essa semana, né? 42 graus de puro fogo santo e poder. Cara, era assim uma glória de Deus, aleluia. Mas assim, não está melhor hoje? Mas basta ter um ar-condicionado, se não souber usar o manual, não souber instalar, basta ter ele. Tem um manual, existe uma razão por detrás, ele está aqui. Ele está aqui para mudar o ambiente, ele tem um funcionamento e ele tem também, além de um propósito, que é deixar a gente confortável, e tem alguns irmãos, né, que mandam no grupo ali do Zelo e Serviço, que está muito frio. E é muito engraçado isso. E o que é interessante, gente, que todo aparelho eletrônico, não apenas o ar-condicionado, em todo aparelho eletrônico existe um manual, não tem? E você sabia de cada 10 pessoas que compram um aparelho, apenas 2 leem os manuais antes de instalar? É verdade, isso é comprovado. 10 pessoas que compram um aparelho, apenas 2 leem o manual antes. Eles vão ali. Quem já experimentou a terrível sensação de não ler o manual, ir lá, tentar instalar alguma coisa e ter que voltar desde o começo? Quem além de mim? Né? Tá doido, respira. Quem já fez isso, né? De 100 pessoas, 2. Gente, é verdade, nós não nos atemos muito aos manuais. Os gregos se ateram. Eles olharam, não, o universo, esse funcionamento do universo tem um manual. Tem uma lógica que explica, que funciona tudo, que faz todas as coisas
funcionarem. Aonde que eu quero chegar, gente? Ok, eles chegaram nesse pensamento. Existe um manual do universo. Existe um princípio que está regendo tudo. Isso foi um consenso entre eles. Agora começou as subdivisões. Tipo dentro do protestantismo, né? Tem o presbiteriano, o metodista, e várias denominações. Nos gregos, na filosofia também teve várias ramificações de como encontrar essa realidade última. De como alinhar a vida a esse logos, a um manual. Cada um encontrou de um jeito, né? Alguns encontraram que era por intermédio do moralismo. Não, nós precisamos ser pessoas boas. Quanto mais morais sermos, mais nós estaremos alinhados completamente à razão do universo. A razão, a realidade última da vida é o princípio moral. É fazer o bem, é fazer o certo, é ser uma pessoa boa. Sendo assim, você está alinhado com o universo. Você está alinhado com o princípio que está governando o cosmos. De um outro lado, né, os epicuristas acreditavam que não é apenas ser moralmente, precisa ter prazer. Não, você já viu aquele discurso? O que mais te dá prazer de fazer é isso que você nasceu para fazer? Tem até pastor que prega isso. Na verdade, é uma filosofia epicurista, gente, que o meu chamado é que eu amo fazer. O que você ama fazer? Eu sou apaixonado por isso, então você nasceu para isso. Ou seja, faça somente aquilo que te dá prazer. Aquilo que não te dá prazer, o que vai te exigir uma negação de si, uma negação, né, do seu próprio prazer, não, aí está contrário. Não. Normalmente essa nossa geração dos 20 aos 40 anos não herdou algo muito positivo da geração dos 40 aos 60, que é o princípio da longanimidade. O que é longanimidade, pastor? Repete comigo. A capacidade de sofrer por um longo período de tempo e se manter fiel. A nossa geração, e aqui a galera dos 40 a mais aí pode dizer, que olha para essa geração dos 20 a 40 e vê assim, cara, eles têm um amor de verão por Jesus. É o amor de verão, é o amor de universidade, é o amor de balada por Jesus, é o amor do encontro com Deus. É o amor lá dos 3 dias de retiro. Mas não é um amor capaz de sofrer, passar os anos, se manter fiel. Sabe aquele pai que se mantém fiel, se mantém firme, sofrendo mesmo, passando dificuldade, passa e está firme lá. Não aprendeu isso. Os epicuristas falaram que isso não é ficar sofrendo. A vida não é sofrer, a vida é prazer. A vida é fazer o que te dá prazer. Parou o prazer, acabou o propósito. Ou seja, irmãos, aqui tem várias linhas e eu não vou ficar abrindo todas elas. Temos várias. Acontece que em meio a todos esses pensamentos, repete comigo, todos esses pensamentos, e do nada, um estrondo. É isso mesmo, um estrondo. Estavam lá, elucubrando, pensando. Aí do nada chega João. Aí João chega, irmãos, e dizendo que esse logos, essa razão, esse manual do universo, não é um princípio impessoal. Na verdade, a razão do universo, o princípio da humanidade, aquele que criou todas as coisas, não é um princípio abstrato, de conjunturas filosóficas, não é um conjunto de ideias morais. O princípio do universo, o manual de tudo, é uma pessoa, não é uma ideia, e é Cristo Jesus. Queridos irmãos, o manual da vida não é um conjunto de ideias. O manual da vida é uma pessoa, Cristo Jesus. E essa pessoa deve ser conhecida e amada. Isto sim é verdadeiramente revolucionário. Sabe por quê? Ninguém na Terra, e eu não estou sendo anacrônico, historicamente falando, história não é romance, história é história, irmãos. Aqui não estou fazendo um crime com outras épocas, outras religiões e outras filosofias, não, irmãos. Fique tranquilo. Ninguém nunca na época disse que o princípio do mundo não era uma ideia, não era uma força, era uma pessoa a ser amada e conhecida,
Jesus. Isso sim é verdadeiramente revolucionário. Enquanto os gregos buscavam alinhar as suas vidas com um princípio impessoal, João apresenta Jesus como logos pessoal, que se tornou carne para habitar entre nós. Essa mudança foi sísmica, porque desafiou a compreensão convencional da verdade absoluta ou da realidade última. Começou agora a encorajar as pessoas a alinharem as suas vidas, não apenas com um conjunto de ideias, mas com uma pessoa a ser amada e conhecida, Jesus. Irmãos, sabe qual é a boa notícia nessa manhã? O Logos do Universo, o manual da vida, não é um conjunto de ideias impessoais, mas é uma pessoa divina para ser amada e conhecida. Alinhar a vida com o sentido último da existência é conhecer Jesus. Você quer saber qual é o principal propósito da vida? Conhecer Jesus. Você quer saber por que você nasceu nessa terra? Para conhecer Jesus. Você quer saber qual é o propósito, a razão da existência humana? Conhecer Jesus. Você quer saber por que Deus criou todas as coisas? Para que todas as coisas possam se dobrar e conhecer Jesus. Irmãos, Jesus é aquele que tem as rédeas do universo. Jesus é aquele, irmãos, que não irá bater o destino da humanidade na curva. Você sabia que o livro de Apocalipse não é sobre o livro do fim dos tempos? É o Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O livro da revelação de quê? Do fim dos tempos ou de Jesus Cristo? O livro da revelação de Jesus Cristo. E o apóstolo João passa o livro de Apocalipse inteiro falando que no final o Cordeiro recebe toda a honra e toda a glória, e de que tudo vai bem, de que Deus não está desesperado no trono. A visão de João de Jesus no trono é um Deus que está correndo, apavorado. Meu Deus, qual que é a visão de João no trono, de Jesus no trono? Aquele que está sentado no trono. Por que alguém senta? Por que ele está sentado? É porque ele não está desesperado. A gente fica desesperado. A gente se levanta, meu Deus, que isso? A gente fica espantado, a gente fica tipo perplexo, né? Perplexo, Paulo fala, ficamos perplexos, mas não vencidos. Ficamos perplexos. O que é ficar perplexo? É tipo, cara, como é possível isso? Você já passou por situações assim? De pensar assim, como é possível? Como é possível? Eu estou orando, eu estou lendo, estou congregando. Oh Deus, o que falta para a minha vida dar tudo certo? Você não entendeu. O propósito da vida não é alinhar a vida a um conjunto de ideias para que você não sofra nessa terra. Não há promessa de não sofrer nesse mundo. Eu sei que te mentiram. Eu sei que os coaches te mentiram. Eu sei que eles te mentiram. Eu sei que eles falaram que você pode viver uma vida sem sofrer, sem dor. Assinado Satanás. Não tem, gente, não posso te mentir. Eu não posso desonrar você vir aqui no domingo de manhã e dizer que você não vai sofrer na vida. Você vai. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas capítulo de número 5, é paciência. Por que paciência? Porque a pessoa vai nos torrar paciência. Por que o fruto do Espírito é longanimidade? Porque a gente vai ter que sofrer e aguentar ser fiel até o fim. Gente, eu sei que as igrejas estão cheias de pessoas vazias, buscando propósito em palavras de vitória, de superação. Eu sei. E encher a igreja assim é fácil. É fácil mesmo. Mas a nossa oração não é encher essa igreja de gente vazia buscando propósitos vazios. Não são números. Nós queremos, irmãos, que essa igreja tenha irmãos e crentes que estão aqui buscando a palavra de Deus. E estão sendo abertos para a realidade última, e enxergando a vida como ela realmente é. Sabia que o evangelho é um óculos que nos faz ver a vida como ela é? É isso daí mesmo. Cara, é sofrimento, e tem dificuldade, e tem traições, e tem tudo isso. E qual que é o manual da vida, pastor? Como que eu lido com isso? Como que eu olho para todas essas coisas, pastor? E penso, como que eu posso? Acompanha comigo o versículo de número 2. Versículo de número 2 diz: Ele estava no princípio
com Deus. Como vivemos nessa terra, meus queridos irmãos? Ele estava no princípio com Deus. Pastor, como assim? Quer dizer que Jesus estava no princípio com Deus? Isso quer dizer que princípio aqui, pastor, não é o princípio de Gênesis, o início da contagem dos dias? O princípio aqui está falando da eternidade? Um lugar antes do início dos dias? Quer dizer que Jesus estava na eternidade e que Jesus está num lugar onde ele governa, controla e está soberanamente, não perdendo nada no controle, e que ele já sabe o final da história antes mesmo de iniciá-la? Como viver nessa terra? Repete comigo, como viver nessa terra? Colocando toda a confiança no princípio, que é Jesus. Irmãos, se Jesus estava antes dos dias se iniciarem, tudo que tem um começo, teve um começo, porque aquele que é o princípio de todas as coisas, criou tudo. Amém? Chegamos nesse ponto? Tá ok? Então, ok. Então, como que nós vivemos nessa terra, então, em meio às injustiças? Querendo fazer só o que amamos? Ou será que o propósito da vida é passar por cima dos outros e ser o melhor? É a geração do culto às habilidades psicomotoras. Pessoas destaques. Pessoas, os neo-super-heróis modernos. Autodisciplinado, vegano, que come, que é sarado, que é bonito, que é milionário, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que isso é o propósito da vida? Quando a gente olha, ou quando a gente olha o propósito da vida, eu quero que você veja, meu irmão, o cordeiro imolado. A minha missão nessa manhã, irmãos, é fazer coro com as palavras de Lutero, que enquanto ele pregava, as pessoas não viam Lutero e nem a congregação, eles ficavam vendo Cristo crucificado. Quando nós olhamos a realidade última da existência, não é para ficar imaginando se seremos milionários, se seremos... Quando olhamos para 2024... dezembro, quando fazemos planos, seja sincero, em algum plano seu teve conhecer mais a Jesus? Seja sincero, ver o cordeiro imolado na cruz, ver Jesus. Oh, queridos irmãos, ver Jesus é o propósito, é o que nós fomos chamados para fazer. Conhecer Jesus é mais importante do que pensamos. E aqui vale um ponto importante. Conhecer Jesus não é importante para resolvermos as nossas elucubrações filosóficas, curiosidades científicas ou até incertezas a respeito do futuro do universo. Conhecer Jesus é essencial para sermos cristãos. Na verdade, o cristianismo é nutrido por essa pergunta: quem é Jesus? A nossa transformação diária depende dessa pergunta: quem é Jesus? O conhecimento do Evangelho, que se reduz ao conhecimento de quem Jesus é um conhecimento que transforma as nossas vidas. A igreja precisa do Evangelho, porque a igreja só é igreja por causa do Evangelho. Imagina que sem graça. Você já teve a experiência de entrar numa padaria, e a padaria vender tudo menos pão? Você já teve? Imagina que sem graça, você chegar no... teu carro quebrou. O teu carro quebrou lá. Aí tu chega no mecânico, tá lá a placa de mecânico, tem lá os equipamentos, tudo. Aí você chega lá, parece uma mecânica, né? Tem chave de mecânico, tem bomba para encher o pneu, tem as coisas tudo lá. Aí você chega, gente, eu vim para consertar meu carro. Aí o cara fala, mas aqui não, a gente não conserta carro não. Aqui a gente faz outras coisas. Aqui é para você ter uma experiência da mecânica, para você sentir só. Mas a gente não conserta carro. Não tem mecânico. Tem que rir porque é cômico, né? Gente, assim são as igrejas do século 21. As pessoas entram, tem cara de igreja, tem louvor de igreja, tem pastor de igreja, tem um monte de coisa. Mas não tem evangelho. Não tem pão. Tem massinha, tem pão de queijo. Que delícia, glória a Deus por isso. Tem tudo isso. Mas não tem pão. Que triste é entrar numa igreja, ter cafeteria, ter um estacionamento top, ter brinquedoteca para as crianças, ter um louvorzinho gostoso, mas não ter o evangelho. É rir de não chorar. Que tristeza que é.
entrarmos numa igreja que tem cara de igreja, mas só não tem aquilo que a torna igreja, que é Jesus, que é o Evangelho. Pastor, mas a gente canta sobre Jesus, a gente usa Jesus. Mas o Evangelho de Jesus é pregado? O homem é tirado do centro? E Jesus é exaltado na pregação? Ou o homem é colocado no centro? Como que faremos isso? Queridos irmãos, a nossa espiritualidade depende dessa pergunta: quem é Jesus? A nossa devoção a Deus depende da manutenção dessa pergunta: quem é Jesus? A nossa ética, a nossa ética depende da manutenção dessa pergunta: quem é Jesus? Sim, sabia que a nossa apreciação da arte, a nossa apreciação das coisas boas da vida, da boa gastronomia, depende de quem é Jesus? Você sabia que até a maneira das horas que você passa por dia nas redes sociais depende de Jesus? Você sabia que a maneira como você consome a cultura e o entretenimento depende da pergunta: quem é Jesus para você? Você sabia que também, meus irmãos, a maneira como você lida com o seu trabalho depende da manutenção dessa pergunta: quem é Jesus? A maneira como você trata os funcionários, o porteiro do seu prédio, a pessoa do caixa do mercado, a maneira como você se veste, a maneira como você vive, depende dessa pergunta: quem é Jesus para você? Como que João apresenta Jesus? Como será que João apresenta Jesus? Ok, o princípio do universo é o Logos, e o Logos é uma pessoa, a pessoa é Jesus. Mas quais são as características dele? Sabe o que é importante? Que nós vamos ver em todo o capítulo 1 e todo o evangelho de João uma tônica. Qual é a tônica, pastor? Jesus, Deus. Jesus como Deus. Evangelho de Marcos, alguém lembra? O que ele revela? Jesus como servo. Evangelho de Lucas, o que apresenta Jesus como homem? Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Por isso que não começa com genealogia. Já começa apresentando ele como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Enarquien hologos. Ele era Deus. Não é apenas uma ideia, ele é Deus. Como Deus? Primeira característica que João apresenta, que ele é eterno. Jesus é eterno significa que ele não teve um começo. Significa que ele é o princípio de todas as coisas e todas as coisas vieram a existir por meio dele. Na pregação de domingo de Natal, nós pregamos Jesus encarnado como filho de Maria, como homem. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus só é filho de Maria como homem. Mas por parte de pai, Jesus é Deus. Amém? Na teologia, nós chamamos isso, sabe do quê? Natureza hipostática de Jesus. Fica calmo, você vai entender o que significa isso. É as duas naturezas de Cristo. Você já viu aquela obra de arte? Quem já viu aquela pintura onde Jesus está fazendo o sinalzinho de paz e amor, assim, que não tem nada a ver com paz e amor? Mas ele está fazendo o sinalzinho. Sabe o que tem nada a ver com paz e amor? Significa um princípio de Atanásio, que é que Jesus é completamente Deus e completamente homem. E Jesus é eterno. Sabe o que é o drama? E ao mesmo tempo um espanto e um maravilhamento para nós? É que o nosso Deus, que é eterno, que está lá no princípio de todas as coisas, ao mesmo tempo ele vem aqui agora. Ele rasga o tempo e está conosco agora, na nossa frente. Aquele que está no princípio, no meio e no fim, ao mesmo tempo, ele encarna num período de tempo para nos ensinar que o nosso tempo deve se dobrar a reconhecê-lo e conhecê-lo e amá-lo por toda a nossa vida. A eternidade de Jesus como eterno não é para fazer as nossas mentes ficarem assim, ó, meu Deus, pastor, Jesus é eterno, e ficar só elucubrando. Jesus é eterno, sabe o que nos ensina? Que todo o nosso tempo tem que ser gastado para a glória dele. Se eu como, é para a glória dele. Se eu trabalho, é para a glória dele. Se eu vivo, é para a glória do nome dele. Por que Deus criou o tempo? Não é apenas para organizar as estações. Deus criou o tempo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus criou o tempo para que você tenha tempo com ele.
Oh, meu Deus, é tão simples, né? É tipo assim, sabe quando você ouve uma verdade, você faz assim, ó, putz, pastor, é verdade, né? Puxa, estava ali. Você não tem esse sentimento? Estava ali. Então, essa é a minha missão como pastor, pegar Jesus é eterno. Jesus é eterno. Oh, legal, mas olha aqui, gente, vamos abrir essa cortina, né? Deixa o sol entrar. É isso, Jesus é eterno, nos ensina que o nosso tempo finito é para se dobrar e conhecê-lo, gastar tempo para conhecer ele. Isso é maravilhoso. Segundo o princípio que João apresenta a Jesus, Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, esse é o motivo da nossa adoração. Ele é o próprio Deus. Se ele no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, significa que ele era o próprio Deus. E Jesus, como sendo o próprio Deus, já teve heresias que pessoas falavam assim, ó, gente, se Deus é pai e Jesus é filho, a gente não pode chamar Jesus de rei. Então aquela música, coroamos a ti, ó rei Jesus, está errada, não é bíblica, porque está chamando Jesus de rei. Mas que patifaria é essa? A relação de pai, Jesus filho e Deus pai, não é a relação como a nossa. Jesus não foi criado, Jesus ele é incriado. Jesus ele é gerado na eternidade, gente. Jesus como filho não se faz menor que o pai em autoridade, né? Ele não é menor que o pai por ser filho. Na verdade, é a expressão da Trindade num contexto familiar. Mas que o Jesus não tem menos autoridade que Deus Pai. E que se você orar a Jesus, né? Jesus é apenas um mediador entre Deus e os homens, então Jesus não é o rei. Não, gente. Podemos adorar sim Jesus, chamar Jesus de rei, fique com a consciência tranquila, ore a Jesus, Jesus ele é Deus, e por ser filho de Deus, ele não é menor que Deus Pai, mas assim como é um mistério a Trindade, o mistério da Trindade deve provocar em nós adoração. Agostinho falava que tente entender a Trindade e perderá sua cabeça, mas ouse negá-la e perderá sua alma. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas o Filho é a expressão exata de quem o Pai é, o Pai se revela completamente no Filho, Colossenses 1,15, e o Espírito, segundo 1 Coríntios 12, revela o Filho. Ninguém revela a si mesmo, todos revelam um ao outro, numa pericorese, ou como C.S. Lewis vulgarmente chamava de a dança da Trindade, um conduzindo o outro na revelação e se jogando em cima do outro. Eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu vejo o Filho, vejo o Pai, eu vou ao Espírito, o Espírito me leva ao Filho. Ninguém leva a si mesmo, todos levam um ao outro, porque eles são autocentrados, e esse autocentrismo dentro da Trindade deve provocar em nós a adoração. Amém? O que isso nos ensina? Nos ensina que se Deus ele é eterno, e que ele é Deus, e como Filho de Deus ele não é menor do que o Pai, e mesmo sendo Deus, não se importou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo para morrer em nosso lugar. Aleluia. E ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Significa que nós devemos ter a mesma frônesis, o mesmo sentimento, atitude e pensamento que houve em Cristo Jesus, que não se importou ser igual a Deus. Nós não podemos nos importar em não ser senhores. Nós devemos nos importar se não somos servos. O que nos deve causar preocupação não é se não somos senhores. O que nos deve preocupar não é se ainda não estou governando as 7 áreas da sociedade. Não. O que deve me preocupar é, eu não estou sendo mais servo. Eu não estou pegando mais uma vassourinha para varrer a igreja. Aleluia, Deus está falando. Eu não estou pegando mais uma vassourinha para varrer. Faz tanto tempo que o Espírito Santo não toca no meu coração para ofertar na vida daquele irmão. Eu não sirvo mais, não tem mais graça em servir a igreja, servir a Jesus, servir os irmãos, não tem mais graça. Participar de um estudo bíblico se tornou minha última prioridade. Né? A Trindade nos ensina sobre discipulado. Ninguém revela a si mesmo. Todo mundo se revela no outro num ato de serviço e amor. Que o ano de 2024 não seja o ano de você ser senhor, seja o ano de sermos como Jesus, que é Senhor e se fez servo. Que a nossa liderança seja através do serviço. E que, se lugares de destaque conquistamos, seja por intermédio da humildade, do serviço
e do verdadeiro reconhecimento de trabalho duro e correto, assim como Cristo. Amém? Jesus, além de ser Deus, aqui nós encerramos, chegamos na última parte, né? Por último, nós aprendemos que Jesus é... Versículo 4 comigo, lê lá, versículo 3 e 4. Quer dizer, acompanha a leitura. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, irmãos, então ele é apresentado como a fonte da vida. Você tem noção que essa notícia, há muitos anos atrás, foi um estrondo? Você tem noção que nós estamos diante de uma notícia que está falando assim, ei, crente, eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui hoje, mas tem noção que hoje nós estamos meditando numa passagem que está nos dando de graça, nos dando assim, revelado pela palavra, o manual da vida, a fonte da vida. E isso daqui é maravilhoso, porque conhecer Jesus é aprender a viver. Conhecer Jesus é aprender a viver da forma correta, para a glória do nome dele. Jesus, como Logos, ele é a pessoa que rege a humanidade. Ele que detém as leis de governo no universo. A única maneira de não queimarmos as nossas vidas é vivermos as nossas vidas para o conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Sabe o que é interessante? Que uma vez eu fui dar uma de eletricista, fiz um curso e achei que eu conseguiria. Aí eu fui lá fazer umas instalações na casa de um amigo, ainda bem, para a glória de Deus, né? Aí cheguei lá, o amado Timóteo, chegou lá, peguei os fios, fui colocando, e na hora daí, Luiz, não lembro até hoje o nome dele, Bruno, pode ligar? Pode, tá tudo certo. Na hora que ele ligou, explodiu tudo. Aí o pai dele, mas que diacho é isso? Homem, tu não sabe, me deu uma escorraçada assim, era amigo, só que eu fui tentar ajudá-lo, e não consegui. Gente, por não saber, queimamos a casa. Eu estou contando essa história, me colocando como bode expiatório, mas calma aí que vai chegar a tua vez também. Quantas vezes a gente não está queimando a nossa vida por não estar conhecendo o manual da vida, que é Jesus? Quantas vezes a nossa casa já não está pegando fogo há muito tempo e a gente nem está percebendo? Porque a gente não está conhecendo o manual da vida, que não é uma ideia, é uma pessoa, é Jesus. Para não queimarmos as nossas casas, não queimarmos as nossas vidas, não vivermos em vão, nós precisamos conhecer Jesus. 4 conselhos práticos para esse ano, para você ter um ano debaixo da palavra de Deus. Primeiro, veja a palavra. Veja Jesus. Fala, Jesus, eu quero te ver. Quer dizer fisicamente, pastor? Calma, fica tranquilo. Eu não estou também falando Jesus do The Chosen. Eu não estou falando de Jesus do The Chosen. Eu já expliquei para os irmãos que The Chosen quebra o 2º mandamento. Estou brincando. Não façam imagens para si de Jesus. Estou brincando. Assista, tranquilo. Sabe qual é o problema? Mas que aquele Jesus não é o Jesus da Bíblia. Jesus do The Chosen não é. Sabe qual é o problema? É porque a gente começa a ler os evangelhos e começa a imaginar o Jesus do The Chosen. Eu não estou falando uma apologia com o The Chosen, nada disso. Né? Nada disso. Assista e tranquilo. Como cinema, não como comentário bíblico. Eu já vi professor de Bíblia, abre aspas, professor de Bíblia, dando para os seus alunos The Chosen para aprender a Bíblia. Mas pelo amor de Deus. Gente, aquelas reações, aquele olhar não é o olhar do nosso mestre. Não tem como substituí-lo. Nenhum homem nessa terra consegue atuar o olhar daquele que tem os olhos sobre todas as coisas. Nenhum olhar messiânico de um ator bonito que comova e que seja dentro dos padrões, que faz com que a nossa alma se sinta à vontade ao ouvi-lo. Com o tom de voz, com a música, com o momento, tudo. Que quem trabalha com audiovisual sabe essas táticas. Gente, nada disso vai e se compara a ver a Jesus. Esse ano eu quero criar uma paixão no teu coração. Se eu pudesse entrar aí dentro e criar uma paixão no teu coração para que você queira acordar de manhã e querer ver Jesus. Jesus, eu quero ver você.
Eu quero ver a palavra, eu quero ver a palavra, eu quero ver esse, eu quero conhecê-lo, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Irmãos, 95% dos teus problemas seriam resolvidos se você acordasse pela manhã, não ligasse o smartphone e fosse correndo orar, ler a Bíblia e tivesse um coração apaixonado por Jesus. 95%. Não 100% porque você depende dos outros também. Senão nós viraríamos uma ilha em si mesmos. Mas uma pessoa quebrantada não é quebrada por nada na vida. Uma pessoa quebrantada aos pés da cruz, ela pode ser quebrada como o apóstolo Paulo, perseguida, traída, caída, e nada a quebranta porque ela está quebrada aos pés do mestre. Um coração quebrantável num cristão o torna inabalável. A força do cristão não é ser forte, é colocar sua força aos pés de Cristo e a sua fraqueza ser renovada pela força do nosso mestre. Veja a palavra, veja Jesus. Segundo, lendo a palavra. Leia a palavra esse ano como nunca antes. Não faça propósitos inalcançáveis. Pastor, eu vou ler 20 capítulos por dia. Não vai, cara. Não vai, fica tranquilo. Poxa, e a tua esposa? E a tua casa? Tem que trabalhar, cara. Calma. Vai com calma, varão. Né? Faça um ritmo ordinário. Não faça um ritmo super-herói. Faça um ritmo tranquilo. Mas seja constante, amém? Leia a palavra. Leia a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O número de cristãos no Brasil que nunca leram a Bíblia inteira é alarmante. É mais de 70%. Você tem noção disso? Mais de 70% das pessoas que confessam a fé cristã nunca leram a Bíblia toda. Agora, posso dar uma notícia mais alarmante ainda? Mais de 40% de pastores consagrados nunca leram a Bíblia toda também. Só leram a Bíblia para tirar mensagens. Irmãos, precisamos ler a Bíblia inteira. Qual que é o slogan da nossa igreja? Uma igreja centrada no quê? No quê? No mover? Na cura, no milagre? Tudo isso acontece. Mas qual que é o principal? O que cria tudo isso, que é a palavra. Amém? Precisamos ler a palavra. Precisamos amar a palavra. Deixa eu te dar uma notícia aos membros agora. Visitantes, vocês me dão licença, visitantes? Me dão licença? Posso falar aos membros aqui? E quem está na escola de membresia também? Será que eu coloco também? Vou colocar também. Não basta ser membro de uma igreja centrada na palavra, se você não lê a palavra. Uma palavra só para os membros agora, visitante, com licença. Não basta ser membro de uma igreja centrada na palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa amar a palavra. Fecha aspas, volta. Terceira dica. Nós precisamos ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não pelo ver. A fé que salva não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Por isso que, sabe aquela máxima, pregue se necessário, use palavras? Isso não existe. Pregue, é necessário usar palavras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra. Só que para pregar a palavra, precisamos ouvir a palavra. De que forma que você vai ouvir a palavra constantemente? Sendo fiéis aos cultos dominicais, sendo fiéis aos encontros de ensino e de culto da sua igreja, ouvindo bons pregadores. Quantos pregadores de YouTube que têm mais destruído a mente das pessoas do que cooperado? Hoje o lugar de formação teológica é o YouTube para muitos, né? E acontece, irmãos, que nós precisamos de retornar à palavra. Ouvir a pregação da palavra de homens bíblicos, não homens que fazem o fogo cair, né? A pessoa fala assim, Luiz, tu não gosta do fogo? Eu falei, eu gosto, mas eu não gosto do fogo estranho. A palavra de Deus, ela apaga o fogo estranho. Ela faz acender o fogo verdadeiro. E o fogo verdadeiro, ele queima de verdade, ele não é de mentira. Ele não faz o homem brilhar. O fogo de verdade faz o homem desaparecer. E esse poucos querem. É esse fogo que nós queremos. Amém? Para isso nós precisamos estar diante da palavra de Deus. Ouvindo bons pregadores, ouvindo homens de Deus, biblicamente saudáveis, e não qualquer um que fica mandando vídeo disparado em WhatsApp. Amém? Terceiro, último, praticando a palavra. Amém? Fé sem obras é o quê?
É o quê? Meu Jesus Cristo, que medo, né, dessa afirmação, né? Fé sem obras é morta, gente. Me mostre onde estão os seus frutos e eu te digo o Deus que você serve todo domingo aqui na igreja. Então nós precisamos, meus irmãos, praticar a palavra. Uma igreja centrada na palavra não deve apenas pregar a palavra, mas deve também praticar a palavra. Amém? Que possamos praticar a palavra de Deus. Como que você pode ter um ano de 2024 embalado pela palavra? Vendo a palavra, ou lendo a palavra, ouvindo a palavra e praticando a palavra. Deus começou o mundo pela palavra e nós daremos boas-vindas a 2024 através da palavra de Deus. Seja bem-vindo 2024 com a palavra de Deus. Que só assim estaremos firmes e num lugar seguro para as nossas almas, aonde temos sombra e água fresca. Sim, debaixo da palavra temos sombra e água fresca. Amém? Deus nos cuida.